Imagine um lugar familiar, mas perturbador. O ar é denso com o zumbido de lâmpadas fluorescentes. As paredes têm um amarelo doentio, estendendo-se infinitamente. Você está cercado pelo cheiro de mofo de carpete úmido. Estes são os backrooms, um pesadelo digital que se infiltrou em nossa realidade. Os backrooms são um labirinto de salas geradas aleatoriamente, conectadas por corredores intermináveis e espaços vazios de escritório. O lugar é desprovido de vida, exceto por você. Você está preso, sem escapatória. O silêncio é ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido das luzes. Cada passo ecoa pelos corredores vazios. Você sente uma sensação de pavor se aproximando, um medo primal do desconhecido. É aqui que a internet vai morrer. O termo "no-clip" se originou em videogames. Refere-se a uma falha que permite que os jogadores atravessem paredes ou objetos. No contexto dos backrooms, no-clip assume um significado mais sinistro. É o momento em que o tecido da realidade se rasga e você cai. Pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora. Em um minuto você está andando na rua. No próximo, você está olhando para aquele papel de parede amarelo familiar. Os backrooms são um lugar onde as regras do nosso mundo não se aplicam mais. Alguns dizem que é uma falha na Matrix, um rasgo no tecido do espaço-tempo. Outros acreditam que é uma dimensão paralela, existindo ao lado da nossa. Seja qual for a explicação, os backrooms são um lembrete assustador de que nossa realidade é mais frágil do que pensamos. O nível mais conhecido dos backrooms é o lobby. É o primeiro nível, o ponto de entrada para a maioria que se encontra presa. Imagine uma extensão infinita de paredes amarelas e carpetes úmidos. O ar é denso com cheiro de mofo e algo vagamente metálico. O silêncio é quebrado apenas pelo zumbido de luzes fluorescentes. Elas piscam incessantemente, lançando um brilho perturbador sobre o ambiente vazio. O lobby é um lugar de desorientação e desespero. Não há janelas, portas, saída. Você vagueia sem rumo pelos corredores infinitos, esperando encontrar uma fuga. Mas o lobby é um labirinto sem saída. Se você tiver o azar de se aventurar mais fundo nos backrooms, poderá se encontrar no nível 2. Este nível é um contraste gritante com a monotonia estéril do lobby. É um labirinto de corredores industriais e máquinas abandonadas. O ar é denso de poeira e cheiro de metal enferrujado. As paredes são de concreto, frias e implacáveis. O nível 2 é um lugar de decadência e perigo. A maquinaria, há muito abandonada, zumbi com uma energia sinistra. Criaturas estranhas espreitam nas sombras, atraídas pelo calor da carne viva. Elas são coisas de pesadelos, paródias grotescas da forma humana. Seção 5. Sussurros nas paredes. Os backrooms não são totalmente silenciosos. Aqueles que já estiveram lá falam de ruídos estranhos, sussurros na escuridão. Alguns dizem ouvir vozes chamando seu nome, atraindo-os para o labirinto. Outros relatam um som baixo e vibrante, como uma máquina gigante trabalhando sob a superfície. Diz-se que esse som induz uma sensação de desconforto e pavor. Os backrooms se aproveitam de seus medos, amplificando-os até você quebrar. Eles são um lugar de tortura psicológica, projetado para quebrar seu espírito e deixá-lo uma casca vazia. Seção 6. Preso nos backrooms. Existem rumores de pessoas que escaparam dos backrooms, mas são poucos e distantes entre si. A maioria dos que entram nunca mais são vistos. Eles se tornam mais uma vítima do labirinto sem fim, sua sanidade lentamente se desfazendo no silêncio. Alguns acreditam que os backrooms se alimentam do desespero humano, que nosso medo é o que os sustenta. Outros acreditam que os backrooms são uma prisão, um lugar onde almas perdidas são condenadas a vagar pela eternidade. Seja qual for a verdade,
Os backrooms servem como um lembrete assustador da fragilidade de nossa realidade e das possibilidades aterrorizantes que estão além de nossa percepção. Seção 7. Os backrooms se expandem. Os backrooms não são estáticos. Novos níveis estão constantemente sendo descobertos, cada um mais bizarro e perturbador que o anterior. Disse que alguns níveis são habitados por criaturas tão estranhas e aterrorizantes que desafiam a descrição. Os backrooms são um pesadelo em constante evolução, um câncer digital que se espalha pela internet, consumindo tudo em seu caminho. Seção 8. Folclore digital. Os backrooms são um exemplo perfeito de folclore digital. Os backrooms são um exemplo perfeito de folclore digital. O que começou como uma postagem arrepiante em um fórum de imagens evoluiu para um extenso mito online. Os backrooms são uma história de terror colaborativa, escrita e reescrita por incontáveis usuários na internet. Eles são uma prova do poder da imaginação coletiva, um pesadelo compartilhado que ganhou vida própria. Seção 9. Um portal para o terror. Alguns acreditam que os backrooms são uma porta de entrada para algo mais, uma dimensão ainda mais aterrorizante do que podemos imaginar. Eles apontam para as criaturas estranhas e fenômenos inexplicáveis relatados por aqueles que se aventuraram mais fundo no labirinto. Eles acreditam que os backrooms são um espaço liminar, um limiar entre nosso mundo e algo muito mais sinistro. Seção 10. O fascínio do desconhecido. Apesar do perigo inerente, existem aqueles que são atraídos pelos backrooms. Eles são exploradores do desconhecido, buscando respostas para os mistérios que estão além de nossa realidade. Eles são movidos pela curiosidade, uma sede por conhecimento que supera o medo. Eles são o equivalente digital dos caçadores de tempestades, aventurando-se no coração da tempestade digital em busca de respostas. Seção 11. Os backrooms na cultura popular. Os backrooms se tornaram um fenômeno cultural, inspirando inúmeras obras de arte, música e literatura. Eles foram apresentados em videogames, filmes e programas de TV. Os backrooms exploraram um medo primal do desconhecido, um medo que ressoa profundamente com a nossa era digital. Eles são um lembrete de que, mesmo em um mundo saturado de tecnologia, ainda existem mistérios que não podemos explicar. Seção 12. Um aviso aos curiosos. Para aqueles que estão curiosos sobre os backrooms, estejam avisados. Eles não são um lugar para ser explorado levianamente. Os backrooms são um labirinto de terror, um lugar onde a própria realidade se quebra. Se você se encontrar olhando para aquele papel de parede amarelo familiar, volte. Não há nada para ser encontrado nos backrooms além de loucura e desespero. Seção 13. Os backrooms. Um mito moderno. Os backrooms são um produto do nosso tempo, um reflexo de nossas ansiedades em relação à tecnologia e ao mundo digital. Eles são um mito moderno, um conto de advertência sobre os perigos de se aventurar muito longe no desconhecido. Eles são um lembrete de que, mesmo na era digital, ainda existem coisas que não podemos controlar, forças que não podemos entender. Os backrooms são um pesadelo que criamos, um pesadelo que reflete nossos medos mais profundos.